da inconstitucionalidade dessa previsão, especialmente para aqueles benefícios concedidos judicialmente, né, de auxílio acidente, pelo fato de se tratar de um benefício de natureza indenizatória, vitalício, conforme previsão do artigo 86 da Lei 8213, e nos casos de concessão judicial, pela incidência do princípio da coisa julgada, né, pessoal? Depois que a justiça julga uma questão, aquilo faz coisa julgada e a administração não pode mais revisar aquilo que a justiça decidiu. Então, por todos esses ângulos, a medida provisória 1113 é inconstitucional. Olá pessoal, iniciando mais uma edição do Melhor Notícia INSS BPC Loas. Hoje eu quero trazer várias notícias legais aqui para vocês, pessoal. Quero falar que temos aí disponível 1 bilhão e 200 mil em atrasados para aposentados e pensionistas do INSS. São 81 mil pessoas que serão beneficiadas aí. Quero falar do fim da greve do INSS, né, pessoal? Os trabalhadores, servidores do INSS e peritos regressaram na terça-feira ao trabalho, então vamos comentar um pouco aí sobre o que vem pela frente aí depois dessa greve no INSS. O 14º salário, pessoal, tendo aí, no momento em que eu gravo esse vídeo para você, está acontecendo uma audiência pública na Comissão de Direitos dos Idosos da Câmara dos Deputados, tratando aí do 14º salário. Quero trazer também para vocês, pessoal, uma notícia aí do inusitada, né? O Craque Neto, pessoal. Quem aí não conhece o Craque Neto, né? Aquele jogador do Corinthians, ganhou na justiça o direito de receber o auxílio acidente. Temos que falar também do auxílio acidente, né, pessoal? Questão da MP 1113, que está aí no Congresso Nacional. A gente já abordou aqui a questão do auxílio acidente e da inconstitucionalidade dessa MP 1113. E também, pessoal, o 13º salário, né? A segunda parcela do 13º salário começando a ser paga nessa semana, começou a ser paga hoje, no dia que eu gravo esse vídeo. Eu vou publicar amanhã, portanto, já começando aí os pagamentos dessa segunda parcela do 13º salário para quem recebe um salário mínimo, benefícios de um salário mínimo durante essa semana. Na próxima semana, iniciando os benefícios com valores acima de um salário mínimo, aí a antecipação do 13º salário. Pessoal, então assim, essa notícia que eu trouxe aí de que o Conselho da Justiça Federal liberando 1 bilhão e 200 reais para pagamento de atrasados aí em requisições de pequeno valor, né, pessoal? As famosas RPV. Para aqueles aposentados e pensionistas e também para a turma do BPC que ingressou com uma ação judicial, teve o ganho de causa e já está executando essa ação. Você que está nessa situação aí de ter ganho uma ação judicial contra o INSS pode estar nesse rol aí de 81 mil pessoas contempladas aí com esses valores. É a requisição de pequeno valor, né, pessoal? Que é um valor de no máximo 60 salários mínimos. Então, se você tem aí para receber do INSS uma condenação de até 60 salários mínimos, você pode estar aí nessa lista de contemplados com esses atrasados aí do INSS de demandas judiciais. Greve no INSS, pessoal. Na segunda-feira foi assinado um acordo, um termo de acordo entre os representantes dos servidores do INSS, o presidente do Instituto e o ministro
do Trabalho e Previdência Social, estabelecendo as condições para o retorno ao trabalho dos servidores. Os servidores terão 1 ano para compensar esses dias de greve, fazendo horas extras, fazendo trabalho extra. Terão até junho de 2023 para fazer essa compensação. Retornaram imediatamente ao trabalho. Na terça-feira, esses servidores, todos que estavam em greve, já retornaram ao trabalho. E foram estabelecidas várias condições nesse acordo, pessoal, para a melhoria das condições de trabalho, para a melhoria das condições das agências também, mais investimentos na parte de sistemas, para os sistemas melhorarem de qualidade, o serviço social e o serviço de reabilitação profissional terão novas condições, melhorias. O fornecimento de órtese deixará de ficar a cargo apenas daquele olhar médico e terá a participação de fisioterapeutas e profissionais de terapia ocupacional, de TO. Então temos aí uma série de avanços, as metas dos servidores também. Será formada aí uma comissão para debater a questão das metas, a questão do número de atendimentos, uma série de questões aí que estavam colocadas na mesa de negociação e que foram favoráveis aos servidores, aí que os servidores conseguiram esses avanços. 2 questões muito importantes, pessoal. A questão que era uma grande reivindicação dos servidores, do servidor do INSS tornar carreira típica de Estado, o que reforça demais não só essa carreira, como reforça o próprio Instituto, o próprio INSS, reforça a Previdência Social e confere muito mais segurança para você aí que é segurado do INSS. Essa questão, o Ministério do Trabalho e Previdência Social se compromete a encaminhar uma medida provisória para a Casa Civil, tratando dessa questão nos próximos 30 dias. Então, nos próximos 30 dias devemos ter aí uma novidade em relação a essa questão, que foi uma questão chave da greve. A questão do reajuste, pessoal, ela ficou dentro do reajuste geral, dentro da negociação geral. Há aí uma notícia de que o governo considerará um reajuste de 5% para os servidores públicos. Não está confirmada ainda. Quando os jornalistas fazem uma indagação ao presidente da República ou ao ministro Paulo Guedes, o ministro dos paraísos, que tem dinheiro em paraísos fiscais, né, o Paulo Guedes, sempre é bom a gente lembrar. Vamos até deixar aqui uma figurinha, como a gente fazia com aquela figurinha do Onyx Lorenzoni, o ministro Caixa 2. O Paulo Guedes é um ministro que tem dinheiro em paraísos fiscais, né, pessoal? Eles desconversam em relação a esse reajuste aí dos servidores e fica aquela dúvida pairando no ar. Então, os servidores do INSS terão o mesmo reajuste geral que os outros servidores tiverem. Se houver reajustes diferenciados, o Ministério da Previdência Social, o ministro da Previdência Social, se compromete nesse acordo, nesse termo de acordo, a defender os interesses dos servidores do INSS. Então ficaram muitas questões pendentes, né, pessoal, de implementação aí nos próximos dias, próximos meses. A gente trouxe um vídeo aqui no canal com o pessoal do Comando Nacional de Greve esclarecendo o que ficou decidido nesse termo de acordo, que ficou estipulado. Eu vou deixar aqui um card com esse vídeo e deixo o link aqui na descrição para quem quiser saber um pouco mais aí dessa resolução da greve no INSS. Questão do auxílio acidente, pessoal, aí da MP 1113, né, que está no Congresso aí, uma série de emendas, são 40 e poucas emendas, né? Muitas emendas para retirar essa questão da previsão da revisão periódica
do auxílio acidente, em linguagem popular, né, o pente fino do auxílio acidente, que foi introduzido nessa medida provisória 1113, incluindo o auxílio acidente lá no artigo 101 da lei 8213, que prevê exatamente essa questão da revisão periódica dos benefícios previdenciários. A gente já explicou aqui num vídeo, né, pessoal, da inconstitucionalidade dessa previsão, especialmente para aqueles benefícios concedidos judicialmente, né, de auxílio acidente, pelo fato de se tratar de um benefício de natureza indenizatória, vitalício, conforme previsão do artigo 86 da lei 8213, e nos casos de concessão judicial, pela incidência do princípio da coisa julgada, né, pessoal? Depois que a justiça julga uma questão, aquilo faz coisa julgada e a administração não pode mais revisar aquilo que a justiça decidiu. Então, por todos esses ângulos, a medida provisória 1113 é inconstitucional nessa previsão aí do auxílio acidente. As outras previsões também são preocupantes, né, pessoal? A questão da dispensa da perícia no auxílio, na concessão do auxílio doença, o auxílio por incapacidade temporária, né, pessoal? Novo nome do auxílio doença. Numa primeira vista pode parecer uma coisa favorável, que vai apressar a concessão desses benefícios, mas numa análise mais detida, a gente vê que os servidores do INSS é que terão que fazer essa análise dos atestados, dos laudos que serão trazidos. Isso é uma análise extremamente demorada, que exige uma atenção muito grande. Então, os servidores que já estão sobrecarregados recebem mais essa demanda para executar e provavelmente, ao invés da gente diminuir as filas e desses requerimentos de auxílio doença serem processados com mais rapidez, provavelmente a gente vai ter ainda maior demora na análise desses benefícios. E com o sobrecarregamento dos servidores, que é uma questão muito preocupante, né, pessoal? Então, também nesse ponto de vista, a medida provisória 1113 recebe críticas. E também recebe críticas, pessoal, na outra previsão que ela traz, que é a alteração da competência para os recursos administrativos nos benefícios por incapacidade indeferidos. Essa medida provisória está tirando do Conselho de Recursos da Previdência Social a competência para julgar os recursos e está jogando para a Subsecretaria de Perícias Médicas, né, pessoal? Subsecretaria Nacional de Perícias, o que é muito preocupante, porque a gente vai perder aquela análise por um conselho que é paritário, é tripartite, né, pessoal? Ele tem representantes do governo, da sociedade civil, dos empresários e trabalhadores. Então a gente troca esse órgão paritário por um órgão que é totalmente parcial, é um órgão do Poder Executivo, a Subsecretaria Nacional de Perícias Médicas do Ministério da Previdência. É um órgão do Poder Executivo e que estará julgando uma decisão, uma subsecretaria de perícias médicas julgando o indeferimento de perícias médicas. Então, tu perde toda a imparcialidade do julgamento e, com certeza, é um grande prejuízo para os segurados. Essa terceira previsão da medida provisória 1113. Então, essa medida provisória, pessoal, a gente traz muitas críticas em relação a ela e nós estamos esperando que ela não seja aprovada aí pelo Congresso. Para finalizar o programa, pessoal, essa questão aí do craque Neto, achei interessante trazer para vocês aqui no Melhor Notícia INSS BPC Loas. O craque Neto aí tendo reconhecido na justiça o direito a percepção do auxílio acidente, né, pessoal? Para a gente ver a importância desse auxílio acidente.
Segundo informações divulgadas aí pelo colunista Diego Garcia do UOL, o ex-jogador Neto comprovou que adquiriu limitações físicas causadas pelas diversas lesões que sofreu no decorrer da sua carreira. O Neto alegou nessa ação que ele possuía limitações geradas principalmente pelos esforços repetitivos. E o ex-meia citou uma lesão no tornozelo esquerdo em 1992, uma ruptura de ligamentos do tornozelo em 1996 e também citadas outras várias lesões no quadril, na lombar. E o Neto, pessoal, venceu essa ação em 2 instâncias já. Ele já venceu, já teve uma sentença procedente e o tribunal confirmou em grau de apelação essa sentença. Em 2019, o Neto trouxe um atestado que comprovou que ele sofre de escoliose congênita, hérnia de disco lombar, artrose no quadril e na coluna lombar, artrose no pé e tornozelo e espondilose, que é uma deficiência que pode levar a uma fratura causada por estresse do elemento posterior da coluna vertebral. Então, pessoal, tá aí o Neto entrando para o time de beneficiários do auxílio acidente da Previdência Social, reforçando, né, pessoal, esse time aí. A gente já tem alguns outros precedentes, né, pessoal, de atletas que recebem o auxílio acidente em decorrência das suas lesões. E é isso, pessoal. O auxílio acidente é um benefício que tem essa natureza, é um benefício indenizatório para redução da capacidade laboral em decorrência de qualquer acidente que o segurado sofra. Então é justo aí que o craque Neto entre para esse rol, né, pessoal, de beneficiários do INSS. Não tem por que ser contra, né? É justo esse deferimento. Pessoal, uma satisfação ter estado com vocês aqui mais uma semana. Deixo aí um grande abraço. Peço para vocês que curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal, ative o sininho para notificações lá e vamos que vamos. Um abraço, pessoal.